20% de aumento nos índices de criminalidade. E, vereador, a gente lembra que a maioria da população brasileira... Método para implementar a ideologia da esquerda. É o que o Costa falava sobre George Soros, o financiamento mundial da esquerda no mundo, dessas pautas que se alastram ao longo de todo o mundo. De um lado a gente vê o aborto avançando a passos largos, do outro lado a gente vê a liberação das drogas. São as frentes que a esquerda busca atuar para, de alguma maneira, desconstruir o que nós entendemos por verdade e desconstruir o que a gente entende pelo país. A guerra contra as drogas é uma guerra sem fim? Sim, mas eu não vejo como uma guerra contra as drogas. É uma guerra pela vida. É uma luta pela vida. Legalizar as drogas, liberar as drogas, simplesmente é legalizar a esculhambação no país. E são vários os fatores que nos ponderam contra as drogas. O primeiro é porque a gente tem uma legislação penal contrária, por mais que seja fraca, seja falha, seja impraticável, as drogas já são praticamente liberadas no Brasil, basta dar uma volta pela Cracolândia, onde nós vemos as forças policiais sendo forçadas a fazer a segurança dos usuários, ao invés de prendê-los junto dos traficantes. A gente já vê a completa degradação social pelo uso das drogas quando a gente caminha pelas ruas de São Paulo e vê usuários fumando cachimbos de crack, pedras de crack, como se fosse a coisa mais normal do mundo, como se estivessem chupando um pirulito ou consumindo água. Isso já demonstra a degradação que nós vemos. Quando a gente para comparar com estados americanos, com outros países onde as drogas foram liberadas, nós vemos o que pode e o que será o futuro do Brasil caso isso aconteça. Agora, por que isso é um risco imediato no país e não um risco a longo prazo? Isso é um risco imediato porque o STF avocou para si a competência legislativa, avocou para si a força executiva, avocou para si todos os poderes. O judiciário se sente o alfa e o ômega, capaz de legislar em qualquer assunto, capaz de atuar naquilo que lhe for competente. E vale lembrar, e é importante destacar, que quem deu start em tudo isso foi justamente partidos como a Rede, através do Randolph, o PSOL, que também foi criado o Randolph, o PSB, que entram com ADPFs. ADPFs são ações de descumprimento de preceito fundamental. É o processo judicial que eles utilizam para que o STF legisle em qualquer assunto. E aí, a partir do ADPF, o judiciário passa a atuar. Só fazendo um parênteses, foi através de um ADPF movido pelo PSB de Bola, o partido da Tabata Amaral, que o crime organizado avançou nas favelas do Rio de Janeiro porque a ação policial foi coibida pela corte. Agora, isso pode acontecer via novamente o STF legislando sobre a dosagem da droga que a pessoa pode portar. O produto é proibido. E aí, o deputado que me antecedeu falou muito bem sobre outros países onde a gente já tem, inclusive, a liberação. Só que é importante a gente destacar uma coisa. A partir do momento que a gente libera o uso de qualquer droga, ou a gente libera a maconha, existe uma coisa chamada retroatividade penal in bonam partem, ou seja, a lei penal retroage em benefício do réu. Um exemplo bem escrachado. Hoje, homicídio é crime, artigo 121 do Código Penal, pena de 6 a 20 anos. Se amanhã revogarem o artigo 121, todos aqueles que estão presos por homicídios são imediatamente soltos, porque não é mais uma conduta criminal no país. A lei retroage mesmo para os crimes cometidos anteriormente. Se a gente simplesmente libera as drogas, o que vai acontecer? Os traficantes, meus amigos, os traficantes serão postos em liberdades. A gente vê a corte legislando para atuar em favor de bandidos, para atuar em favor de traficantes, de criminosos e para acuar cada vez mais a população. É isso que a esquerda prega e é isso que pode acontecer a qualquer tempo no país, dada a sanha legiferante que impera no STF. O senhor falou em sanha, a gente vai agora ter uma série de pautas para mostrar a sanha arrecadatória, né? O senhor vê alguma chance de o governo do PT entender que precisa conter gastos, gastar melhor naquilo que é essencial, né? Porque não tem dinheiro sobrando e essa sanha arrecadatória vai nos levar a uma retração total da economia. As pessoas com menos dinheiro na mão, elas consomem menos, as empresas investem menos, contratam menos. Alguma chance, o senhor vê, no horizonte de o PT um dia se transformar? Pois é, eu acho mais fácil o jacaré se transformar em bailarina do que o PT, de alguma maneira, entender que tributar, que essa sanha arrecadatória exacerbada não é adequada para o país. O Haddad é um ministro da Fazenda que nunca ouviu falar em curva de Laffer, por exemplo. Ele não entende nada de economia e simplesmente busca a todo custo cobrir os rombos que ele, o Lula e toda a corja petista criam no país. Quando a gente vê
qualquer político, pode ser o prefeito de Rafar, de Cedral, do raio que parta, ou o presidente da República comemorando aumento de arrecadação, é a mesma coisa que se você viu um bandido comemorando que roubou um banco. O dinheiro, o Estado não produz nada, ele toma a força da população. Se o Estado está comemorando aumento de arrecadação, é porque está tomando de você. A conta é muito simples, especialmente na forma como é feita do país hoje, que não se busca um aumento de arrecadação por tornar o ambiente comercial mais favorável, a troca de mercadorias favorável. Não, o que eles fazem é simplesmente tributar, sobretributar, retributar, e você que paga a conta, paga imposto sobre sua renda, paga imposto sobre o consumo, paga IPVA sobre o carro que você consumiu, e assim sucessivamente. Não existe controle. Idiota aquele que de alguma maneira acreditou que a reforma tributária que o Haddad apresentou seria minimamente adequada. Uma reforma tributária feita pelo PT só poderia dar em tragédia, e nós estamos vendo isso com o IVA que pretende ser criado no país, quase no nível do que a gente já paga de imposto de renda, o maior do mundo. É um verdadeiro absurdo. Só que o que a gente para ponderar e analisar hoje é que o rombo fiscal criado pela gestão PT é absurdo. O rombo criado pela falta de responsabilidade, pelo excesso de emendas pagas pelo governo Lula, são bilhões e bilhões, é o governo que mais pagou em emendas da história. Isso só mostra que ele não tem habilidade política, não tem capacidade de articulação e não sabe o que está fazendo. O presidente não sabe o que faz, seus ministros não sabem o que fazem, e a gente paga a conta de tudo isso. Eu, sinceramente, Lacombe, não vejo o menor horizonte minimamente adequado no país. Enquanto nós estivermos sob a gestão do PT, nós simplesmente vamos suportar uma carga tributária excessiva, nós vamos suportar um ambiente comercial inseguro, instável e hostil, um governo que flerta com ditaduras, que não tem a menor noção do que está fazendo, e você, cidadão, segue pagando a conta desse desgoverno. É uma completa irresponsabilidade. Seria melhor se a conta ficasse somente em quem fez o L, mas infelizmente as pessoas de bem também continuam pagando essa conta. Falamos disso ontem, né, Consta, com o antropólogo Flávio Gordon no 4x4, vereador, porque a classe média ela também é aquela que contesta, né, que protesta, que contesta, é aquela que incomoda, tem o nojo, tem o ódio da classe média. Então a classe média realmente ela está sendo sufocada e o objetivo, parece claro, é esse. Hoje a classe média é quem paga a conta, e é a classe média que é o demônio, a classe média é o Leviatã que o Lula resolve perseguir a todo custo. Nós somos o Satanás. Você que trabalha, que dá o ralo das 7 às 7, que paga imposto, que faz bico, que está acendendo um pouquinho de vida, e você que está assistindo a gente não para analisar, o cara de classe média é o cara que ganha 10 mil reais por mês, cada um na família em renda per capita. Não. Você tem uma renda de 3, 4 mil reais, você já é o demônio pro Lula. Ele já quer te abocanhar, você já tem uma vida de altíssimo padrão. Se você tem mais que 2 TVs na sua casa, você é um cara extremamente bem-aventurado que tem que ser tributado. Se você tem um Polo financiado na garagem, um Polo 2018 financiado na garagem, você é o capiroto pro governo Lula. E eles querem simplesmente te tributar. É exatamente isso. São para essas pessoas que eles vendem o conto de fadas, e são essas pessoas que depois eles voltam para machucar, para matar no governo, para estrangular durante a gestão. É isso que está acontecendo. É o mesmo método. Se a gente para olhar na Venezuela, é o mesmo padrão. A classe média foi estrangulada e se tornou miserável. O Lula, ele queria tanto acabar com a pobreza que transforma todos em miseráveis. Essa é a gestão de esquerda em qualquer lugar que a gente olhe, em qualquer país que a gente veja. E vamos para a nossa última pauta, né, que é aquela briga do Arthur Lira com o Felipe Neto, ou vice-versa, né, não sei, porque na semana passada o youtuber chamou o presidente da Câmara de excrementíssimo, e durante participação virtual dele numa audiência da própria Câmara dos Deputados, né, o Lira acionou a Polícia Legislativa, que autuou o Felipe Neto por injúria. Vereador. Pois é, eu estudei direito num tempo em que a jurisprudência dizia que aquele que se expõe na vida pública, político, ele tem a moral flexibilizada, ou seja, ele está sujeito a críticas, ele pode ser criticado e deve aceitar essa crítica. Infelizmente, no Brasil que a gente vive, criticar um político hoje se tornou um crime capital. Esse político for de esquerda, se for de direita, tá tudo bem, você pode esculhambar ele, chamar de fascista, de nazista, que nada acontece. Felipe Neto é um exemplo do que a gente vive hoje no país. Está tomando um pouco do próprio veneno, porém é errado denunciá-lo, por mais que ele mereça muito.